Estava com Deus. Olá, que a paz seja convosco. Eu espero que você esteja muito bem, ok? Bom, hoje vamos ler mais 3 capítulos do livro de 2 Reis, ok? Os capítulos 16, 17 e 18. Amém? Bom, então vamos à leitura juntos, ok? 2 Reis, capítulo 16. No 17º ano de Peca, o filho de Remalias, Acás, o filho de Jotão, rei de Judá, começou a reinar. 20 anos de idade tinha Acás quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém, e não fez aquilo que era reto à vista do Senhor seu Deus, como Davi, o seu pai. Porém, ele andou no caminho dos reis de Israel e fez os seus filhos passarem através do fogo, segundo as abominações dos pagãos, aos quais o Senhor expulsou de diante dos filhos de Israel. E ele sacrificou e queimou incenso nos lugares altos e nos outeiros e debaixo de toda árvore verde. Então subiu Rezim, rei da Síria, com Peca, filho de Remalias, rei de Israel, até Jerusalém para guerrear. E eles sitiaram Acás, mas não conseguiram vencer. Naquele tempo, Rezim, rei da Síria, recuperou Elate para a Síria e conduziu os judeus de Elate. E os sírios vieram para Elate e habitaram ali até este dia. Assim Acás enviou mensageiros para Tiglat-Pileser, rei da Assíria, dizendo: Eu sou o teu servo e o teu filho. Sobe e me salva da mão do rei da Síria e da mão do rei de Israel, os quais se levantam contra mim. E Acás tomou a prata e o ouro que foi achado na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei, e os enviou como presente para o rei da Assíria. E o rei da Assíria atentou a ele, porque o rei da Assíria subiu contra Damasco e a tomou e levou o seu povo cativo de Quir e matou Rezim. E o rei Acás foi para Damasco para se encontrar com Tiglat-Pileser, rei da Síria, e viu um altar que estava em Damasco. E o rei Acás enviou Urias, o sacerdote, o estilo do altar e o seu modelo, segundo toda a sua execução. E Urias, o sacerdote, edificou um altar segundo tudo que o rei Acás havia enviado de Damasco. Assim Urias, o sacerdote, fê-lo quando o rei Acás chegou de Damasco. E quando o rei era vindo de Damasco, o rei viu o altar, e o rei se aproximou do altar e sobre ele ofertou. E ele queimou a sua oferta queimada e a sua oferta de alimento, e derramou a sua oferta de bebida, e aspergiu o sangue das suas ofertas de paz sobre o altar. E ele trouxe também o altar de bronze, o qual estava diante do Senhor, da frente da casa, de entre o altar e a casa do Senhor, e o pôs no lado norte do altar. E o rei Acás ordenou a Urias, o sacerdote, dizendo: Sobe o grande altar, queima a oferta queimada matinal e a oferta de alimento do anoitecer, e o sacrifício queimado do rei, e a sua oferta de alimento, com a oferta queimada de todo o povo da terra, e a sua oferta de alimento, e as suas ofertas de bebida. E asperge sobre ele todo o sangue da oferta queimada e todo o sangue do sacrifício. E o altar de bronze será para mim, para consulta junto a ele.
Assim fez Urias, o sacerdote, segundo tudo o que o rei Acás ordenou. E o rei Acás cortou as bordas das bases e removeu delas a pia, e abaixou o mar de cima dos bois de bronze que estavam debaixo dele, e o pôs sobre um pavimento de pedras. E a cobertura para o shabat que eles haviam edificado na casa, e a entrada do rei na parte externa, tornou ele da casa do Senhor para o rei da Assíria. Ora, o restante dos atos de Acás, os quais ele fez, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? E Acás dormiu com os seus pais e foi sepultado com os seus pais na cidade de Davi, e Ezequias, o seu filho, reinou em seu lugar. Segundo Reis, capítulo 17. No 12º ano de Acás, rei de Judá, Oséias, o filho de Elá, começou a reinar em Samaria sobre Israel 9 anos. E ele fez aquilo que era mal à vista do Senhor, mas não como os reis de Israel que foram antes dele. Contra ele subiu Salmaneser, o rei da Síria, e Oséias se tornou seu servo e lhe dava presentes. E o rei da Assíria achou conspiração em Oséias, porque ele havia enviado mensageiros a So, rei do Egito, e não trouxe presente algum ao rei da Síria, como ele havia feito ano a ano. Portanto, o rei da Assíria o encarcerou e o trancafiou na prisão. Então o rei da Assíria subiu por toda a terra e subiu para Samaria e a sitiou 3 anos. No 9º ano de Oséias, o rei da Síria tomou Samaria e conduziu Israel para a Síria, e os assentou em Ala e em Abor, junto ao rio de Gozã e na cidade dos Medos. Pois assim foi que os filhos de Israel haviam pecado contra o Senhor seu Deus, o qual lhes tinha feito subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e haviam temido outros deuses, e andado nos estatutos dos pagãos, aos quais o Senhor expulsou de diante dos filhos de Israel e dos reis de Israel, os quais eles haviam feito. E os filhos de Israel fizeram secretamente aquelas coisas que não eram retas contra o Senhor seu Deus, e edificaram para si lugares altos em todas as suas cidades, desde a torre dos atalaias até a cidade fortificada. E eles ergueram para si imagens e bosques em todo o outeiro alto e debaixo de toda a árvore verde, e ali queimaram incenso em todos os lugares altos, como fizeram os pagãos, aos quais o Senhor levou para longe deles, e operaram coisas malignas para provocar o Senhor à ira, porque eles serviram aos ídolos, dos quais o Senhor lhes havia dito: vós não fareis estas coisas. Contudo, o Senhor testificou contra Israel e contra Judá por intermédio de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: volvei-vos dos vossos caminhos maus e guardeis os meus mandamentos e os meus estatutos, segundo toda a lei que ordenei aos vossos pais e que enviei a vós por intermédio dos meus servos, os profetas. Não obstante, eles não quiseram ouvir, mas endureceram o pescoço, como o pescoço dos seus pais, que não creram no Senhor seu Deus, e rejeitaram os seus estatutos e o seu pacto que ele fez com os seus pais, e os seus testemunhos,
os quais testificou contra eles, e seguiram a vaidade, e se tornaram vãos, e foram atrás dos pagãos que estavam ao seu redor, acerca dos quais o Senhor lhes havia ordenado que não deveriam fazer com eles. E eles abandonaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus e fizeram para si imagens derretidas, 2 bezerros, e fizeram um bosque e adoraram todo o exército do céu e serviram a Baal. E eles fizeram com que os seus filhos e as suas filhas passassem através do fogo, e usaram adivinhação e encantamento, e venderam-se para fazer o mal à vista do Senhor, para provocá-lo à ira. Portanto, o Senhor ficou muito irado com Israel e removeu-os da sua vista. Não houve nenhum restante, senão a tribo de Judá. Além disso, Judá não guardou os mandamentos do Senhor seu Deus, mas andou nos estatutos de Israel, os quais eles fizeram. E o Senhor rejeitou toda a semente de Israel, e os afligiu e os entregou na mão de espoliadores, até que ele lhes lançou fora da sua vista, porque ele rasgou Israel da casa de Davi. E eles fizeram de Jeroboão, filho de Nebate, rei. E Jeroboão desviou Israel de seguir o Senhor e fê-los pecar um grande pecado. Porquanto os filhos de Israel andaram em todos os pecados de Jeroboão, os quais ele cometeu, deles não se apartaram. Até que o Senhor removeu Israel da sua vista, segundo ele tinha dito por intermédio de todos os seus servos, os profetas. Assim Israel foi trasladado da sua própria terra para a Assíria até este dia. E o rei da Assíria trouxe homens de Babilônia e de Cuta e de Ava e de Amate e de Serfavaim, e os colocou nas cidades de Samaria, no lugar dos filhos de Israel, e eles tomaram posse de Samaria e habitaram nas suas cidades. E assim foi no princípio da sua habitação ali, que eles não temiam o Senhor. Por isso o Senhor enviou leões para o meio deles, os quais mataram a alguns deles. Porquanto eles falaram ao rei da Assíria, dizendo: as nações que tu tens removido e assentado nas cidades de Samaria não conhecem o costume do Deus da terra. Por isso ele tem enviado leões para o meio deles, e eis que eles os matam, porque eles não conhecem o costume do Deus da terra. Então o rei da Assíria ordenou, dizendo: levai para lá um dos sacerdotes que trouxestes de lá, e deixe-os ali e habite ali, e ensine-lhes o costume do Deus dessa terra. Então um dos sacerdotes que eles haviam levado para Samaria veio e habitou em Betel, e ensinou-lhes como eles deveriam temer o Senhor. Todavia, cada nação fazia os seus próprios deuses e os colocava nas casas dos lugares altos que os samaritanos haviam feito, cada nação nas suas cidades nas quais habitavam. E os homens de Babilônia fizeram Sucote, Benote, e os homens de Cute fizeram Nergal, e os homens de Amate fizeram Azima, e os aveus fizeram Nibás e Tartaque. E os sefarvitas queimavam os seus filhos no fogo para Adrameleque e Anameleque, os deuses de Sefarvaim. Assim eles temeram ao Senhor e fizeram para si, dos menores deles, sacerdotes dos lugares altos, os quais sacrificavam para eles nas casas dos lugares altos.
Eles temiam ao Senhor e serviam aos seus próprios deuses, segundo o costume das nações de onde haviam sido levados cativos. Até este dia eles fazem segundo os costumes anteriores. Eles não temem ao Senhor, nem fazem segundo os seus estatutos, ou segundo as suas ordenanças, ou segundo a lei e o mandamento que o Senhor ordenou aos filhos de Jacó, a quem chamou Israel, com quem o Senhor havia feito um pacto e lhes incumbiu, dizendo: Vós não temereis outros deuses, nem vos curvareis a eles, nem os servireis, tampouco sacrificareis a eles. Porém o Senhor, que vos fez subir da terra do Egito, com grande poder e braço estendido, a ele temereis, e a ele adorareis, e a ele fareis sacrifício. E os estatutos e as ordenanças e a lei e o mandamento, o qual para vós escreveu, vós observareis para cumpri-los pela eternidade, e não temereis outros deuses. E o pacto que tenho feito convosco, vós não esquecereis, nem temereis outros deuses. Porém o Senhor vosso Deus temerei, e ele vos livrará da mão de todos os vossos inimigos. Todavia, eles não atentaram, mas fizeram segundo o seu costume anterior. Assim, estas nações temiam o Senhor e serviam às suas imagens esculpidas, tanto os seus filhos quanto os filhos dos seus filhos, como fizeram os seus pais, assim também fazem eles até este dia. Segundo Reis, capítulo 18. Ora, sucedeu no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, que Ezequias, o filho de Acás, rei de Judá, começou a reinar. 25 anos de idade tinha ele quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe também era Abi, a filha de Zacarias. E ele fez aquilo que era reto à vista do Senhor, segundo tudo o que Davi, o seu pai, fez. Ele removeu os lugares altos e quebrou as imagens e cortou os bosques e quebrou em pedaços a serpente de bronze que Moisés havia feito, porque até aqueles dias os filhos de Israel queimavam incenso para ela, e ele a chamou de Neustã. Ele confiou no Senhor Deus de Israel, de modo que depois dele não houve nenhum como ele entre todos os reis de Judá, tampouco algum que foi antes dele, porque ele se apegou ao Senhor e não se afastou de segui-lo, mas guardou os seus mandamentos, os quais o Senhor ordenou a Moisés. E o Senhor esteve com ele, e ele prosperava para onde quer que saísse, e ele se rebelou contra o rei da Síria, e a ele não serviu. E ele feriu os filisteus até Gaza e os seus limites, desde a torre dos atalaias até a cidade fortificada. Isso sucedeu no 4º ano do rei Ezequias, o qual era o 7º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, que Salmaneser, rei da Síria, subiu contra Samaria e a sitiou. E ao fim de 3 anos eles a tomaram, a saber, no 6º ano de Ezequias, que é o 9º ano de Oséias, rei de Israel. Samaria foi tomada. E o rei da Assíria conduziu Israel para a Assíria, e os pôs em Ala e em Abor, junto ao rio de Gozã e nas cidades dos Medos. Porque eles não obedeceram à voz do Senhor seu Deus, mas transgrediram o seu pacto
e tudo o que Moisés, o servo do Senhor, ordenou, e não quiseram ouvi-los nem fazê-los. Ora, no 14º ano do rei Ezequias, Senaqueribe, rei da Assíria, subiu contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. E Ezequias, rei de Judá, enviou ao rei da Assíria, a Laques, dizendo: Tenho ofendido, retorna-te de mim. Aquilo que tu impuseres sobre mim, desejo suportar. E o rei da Assíria indicou a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. E Ezequias lhe deu toda a prata que foi encontrada na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Naquele tempo, Ezequias, rei de Judá, cortou o ouro das portas do templo do Senhor e dos pilares que Ezequias havia revestido e entregou-os ao rei da Assíria. E o rei da Assíria enviou Tartã e Rabsaris e Rabsaqué de Laques para o rei Ezequias com um grande exército contra Jerusalém. E eles subiram e chegaram a Jerusalém. E quando eles haviam subido, eles vieram e se puseram de pé junto ao canal do tanque superior, o qual está no caminho principal do campo do lavandeiro. E quando eles haviam chamado o rei, saiu-lhes ali Eliaquim, o filho de Ilquias, o qual estava encarregado da casa, e Sebna, o escriba, e Joá, o filho de Asaf, o cronista. E Rabsaqué disse a eles: Falai agora a Ezequias. Assim diz o grande rei, o rei da Síria: Que confiança é essa na qual confias? Tu dizes, mas não passam de palavras vãs. Eu tenho conselho e poder para a guerra. Ora, em que tu confias, que te rebelas contra mim? Ora, eis que tu confias na vara deste junco esmagado, a saber, no Egito, sobre o qual, se um homem se encostar, ele penetrará na sua mão e a furará? Assim é Faraó, o rei do Egito, com todos os que nele confiam. Mas se vós me disserdes, nós confiamos no Senhor nosso Deus, não é ele aquele cujos lugares altos e cujos altares Ezequias retirou e disse a Judá e Jerusalém? Vós adorareis diante desse altar em Jerusalém? Agora, portanto, rogo-te, dá garantias ao meu senhor, o rei da Síria, e eu te entregarei 2000 cavalos, se fores capaz de tua parte de colocares cavaleiros sobre eles. Como então virarás tua face para um capitão do menor dos servos do seu senhor e depositarás a tua confiança no Egito por carruagens e por cavaleiros? Ora, subi eu sem o Senhor contra este lugar para destruí-lo? O Senhor disse a mim: sobe contra essa terra e a destrói. Então disseram Eliaquim, o filho de Ilquias, e Sebna e Joá a Rabsaqué: rogamos-te que fales aos teus servos em língua síria, porque nós a compreendemos, e não conversa conosco na língua dos judeus aos ouvidos do povo que está sobre o muro. Porém Rabsaqué disse-lhes: enviou-me o meu senhor ao teu senhor e a ti para falar estas palavras? Não me enviou ele aos homens que se assentam sobre o muro, para que eles possam comer do seu próprio excremento e beber do seu próprio mijo? Então Rabsaqué se pôs de pé e gritou em alta voz na língua dos judeus, e falou dizendo: ouvi a palavra do grande rei, o rei da Síria.
Assim diz o rei: não deixeis Ezequias enganar-vos, porque ele não será capaz de vos livrar da sua mão. Nem deixai Ezequias fazer-vos confiar no Senhor, dizendo: o Senhor certamente nos livrará, e esta cidade não será entregue na mão do rei da Síria. Não atenteis a Ezequias, pois assim diz o rei da Síria: fazei um pacto comigo por um presente, e saí até mim. E então comei cada um de vós da sua própria vinha, e cada um da sua figueira, e bebei cada um de vós das águas da sua cisterna, até que eu venha e vos remova para uma terra semelhante à vossa própria terra, uma terra de grão e vinho, uma terra de pão e vinhas, uma terra de oliveiras, de azeite e de mel, para que o possais viver e não morrer. E não atenteis a Ezequias, quando ele vos persuadir, dizendo: o Senhor nos livrará. Alguns dos deuses das nações já livrou toda a sua terra da mão do rei da Síria? Onde estão os deuses de Amate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim, de Ena e de Iva? Eles livraram Samaria da minha mão? Quem são eles entre todos os deuses das terras que tenham livrado a sua terra da minha mão, para que o Senhor livre Jerusalém da minha mão? Porém, o povo reteve a sua paz e não lhe respondeu uma palavra sequer, porque a ordem dita pelo rei foi: não o respondais. Então vieram Eliaquim, o filho de Ilquias, o qual estava a cargo da casa, e Sebna, o escriba, e João, o filho de Asaf, o cronista, até Ezequias com as suas vestes rasgadas, e lhe contaram as palavras de Rabsaque. Amém? Então nós terminamos mais 3 capítulos do livro de 2 Reis, ok? Na Bíblia nós temos os sírios e os assírios, né? Quem está acompanhando com a leitura mesmo, percebe que há essa diferença desses dois povos, né? Os sírios e os assírios. Os sírios normal, da Síria, né? E os assírios dizem que seria hoje os iraquianos, tá bom? Na região ali da Mesopotâmia, ok? Então, só para tirar essa dúvida, porque quem não está acompanhando com a Bíblia está achando que eu estou falando a Síria e Síria, né? Mas não, são sírios e assírios, ok? Bom, outra coisa que eu gostaria de pontuar é que talvez quem nunca esteve lendo nessas passagens ou nunca assistiu nenhum filme não sabe bem o contexto do que estava acontecendo. Então, o Senaqueribe, ele diz para o rei atual de Israel, que é o Ezequias, que ele deve se submeter a ele, certo? E aí o Ezequias faz o que é reto perante o Senhor e ele diz: ó, não vou mais me submeter, nós queremos ter a nossa independência, né? E essa passagem que o servo de Senaqueribe sobe para dar um recado dele para o rei Ezequias, o que o servo de Ezequias, que é o Eliaquim, o que ele diz para o Rabsaque? Ele diz: olha, estavam os homens ali, eles estão no muro, né, da cidade. A cidade tinha um muro, que é essa cidade fortificada, né? A cidade tem um muro de proteção, então os guardas ficam lá em cima. E o que ele diz para ele? Ó, não fale na nossa língua, vamos dizer assim, na língua para que os judeus entendessem, né? Fale conosco na língua de vocês, porque aí nem todos saberiam o que ele estava falando. Isso é uma coisa que já é uma dica do Senhor para nossa vida. Fale para mim o que você quer falar, ok?
Por quê? Porque o que ele ia dizer, ele queria colocar o povo contra o Senhor. Ele queria quebrar a credibilidade do rei, dizendo: olha, não confiem no rei Ezequias, ele vai enganar vocês. O Senhor não está com vocês. Então, ele quis enganar o povo. Mas, de qualquer forma, ele desobedece o que o Eliaquim pede para ele, para conversar com eles na língua assíria, porque aí nem todos os guardas que estavam ali, os soldados, iriam entender, para que o espírito deles não fosse abatido, não ficasse abatido, né? Mas o Rabzaquele não atende esse pedido do Eliaquim, então ele começa a falar: olha, vocês estão achando que o Ezequias vai livrar vocês da nossa mão. Não deixe que ele engane vocês, dizendo para vocês confiarem no Senhor. Né? E ele começa a falar, ele falou assim: vocês acreditam mesmo que o Senhor vai livrar vocês? Por que o Senhor então não livrou Amate, Arpade, Samaria, Ena, Iva, né? Todas as cidades que os assírios haviam tomado, né? Tomado para eles, ok? Então eles começam a falar isso para os soldados, para que os soldados ficassem com medo, para que eles desistissem. E olha o que eles oferecem àqueles que deixassem de confiar no Senhor. Achei essa passagem assim. Ele diz: olha, vocês vão poder ter a sua própria terra, né? Uma terra de grãos e vinho, uma terra de pão e vinhas, de oliveira, de azeite, de mel, para que vocês possam viver e não morram. Então não deem ouvidos a Ezequias, ok? Para tentar persuadir. Viu, meu irmão? Às vezes você tem que tampar o seu ouvido para aquelas mentiras do inimigo, certo? É uma mentira do inimigo. Não vou dar o spoiler aqui, mas posteriormente não vai sobrar ninguém para contar a história, né? Da parte de Senaqueribe, né? Então, a não ser Senaqueribe, é claro. Então, não vamos dar ouvido, nós temos que botar a nossa confiança integral, inteiramente no nosso Deus. Não deixe que vozes, hoje eu até falei com uma pessoa muito querida, eu disse: não deixe que vozes externas venham, não. Ouça a voz do Senhor, confie nele, porque ele é fiel, ok? E a outra coisa que eu queria deixar aqui, e é o conselho, né? Então, eles não responderam uma palavra sequer. Nem os soldados que estavam ali, nem o povo que estava atento, porque todo mundo ali estava nos muros para atentar o que estava acontecendo. Então, eles não responderam, não deram resposta ao inimigo. Ok? Nós não devemos dar respostas ao inimigo, ok? Porque a ordem foi dada pelo rei. Não responda, não o respondais, né? Essa foi a ordem de Ezequias para que ninguém respondesse a ele, ok? E mais para frente, no outro vídeo, você vai ver o que vai acontecer com esses servos e todo o exército de Senaqueribe, né, se gabando de que ele iria destruir Jerusalém também, tá bom? Então vamos orar ao nosso Pai, tá bom? Pai, muito obrigada, Pai querido, Pai amado, Pai de misericórdia. Obrigada por esse dia maravilhoso. Obrigada pela oportunidade que o Senhor promoveu para nós de estarmos orando ali por pessoas tão maravilhosas, orando ali, Senhor, para restauração completa de uma saúde, Pai. Muito obrigada, Pai. Louvado e engrandecido seja o seu nome e nós confiamos em Ti, Pai. Nós confiamos porque nós sabemos do que o Senhor é capaz de fazer. O
quão poderoso o Senhor é para realizar todas as coisas, o quão poderoso o Senhor é para restaurar a saúde, para restaurar casamentos, para restaurar almas, para restaurar a nossa alma, para curar a nossa alma, porque fácil é, Senhor, fácil é o dinheiro comprar um carro, o dinheiro comprar até um transplante, mas somente o Senhor pode nos livrar das aflições da nossa alma, daquelas coisas que são impossíveis a qualquer coisa que o dinheiro não compra, mas que o Senhor faz num piscar de olhos. Num abrir e fechar de olhos, o Senhor realiza maravilhas. Então, como nós aprendemos, Pai, que nós não devemos deixar de confiar no Senhor, nós não vamos deixar, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nos lembra sempre, Senhor, de que é só no Senhor que nós devemos confiar. E Pai, muito obrigada, nosso ir e vir debaixo da sua graça, a chuva hoje que está caindo maravilhosa. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai, por todas as maravilhas, Senhor. Obrigada porque até aqui o Senhor está nos carregando nessa leitura, nos dando ânimo, nos estimulando. Está sendo uma coisa gostosa, pelo menos para mim, está sendo uma coisa leve, maravilhosa, um aprendizado gostoso. Eu te louvo, Pai, te louvo, te agradeço e peço, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo, que cada necessidade de cada pessoa, Pai, que nos acompanha, que seja solucionada, Pai, da melhor forma possível. Que o Senhor venha com a resposta para cada um, e porque nós sabemos que a sua vontade é a melhor para nós, Pai. Nós te louvamos, nós te agradecemos, porque o Senhor é fiel, o Senhor é Deus bondoso, misericordioso, Pai amoroso, que cuida dos seus filhos. Muito obrigada, Pai. Gratidão, meu coração está agradecido por esse momento em que nós estamos vivendo, né, uma coisa gostosa, maravilhosa. Muito obrigada, Deus querido, Deus amado. Louvo o Senhor e agradeço, Deus. Muito obrigada, Pai. Obrigada porque eu sei que o Senhor ouve as nossas orações, o Senhor ouve os nossos clamores e o Senhor nos responde. Gratidão, Pai, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida, viu? E nos vemos no próximo vídeo. Você vai se surpreender. Se você não conhece essa história, você vai ver qual a recompensa daqueles que confiam e daqueles que não confiam no Senhor, o Deus Todo-Poderoso, ok? Ele é o Senhor dos exércitos. Não perde o próximo vídeo que você vai se surpreender, tá bom? Deus abençoe a sua vida, nos vemos então. Fique na paz.